40 de Lucas, diz o texto desta maneira: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? A proposta desta manhã, sobre a temática da escola bíblica dominical, é sendo a igreja do Deus vivo. E um dos tópicos da lição vai tratar exatamente sobre a natureza da igreja do Deus vivo. E o segundo tópico desse primeiro ponto é a coluna e a firmeza da verdade. É inegável que todos nós, enquanto cristãos, nós temos uma série de cobranças sobre nós. Nós passamos todos os dias da fase da infância para a fase da maturidade, alguém está passando, e quando chega no nosso ambiente, na fase da maturidade, as cobranças, elas vêm, é natural que isso aconteça. Jesus não trata diferente com os seus filhos. Quando nós saímos daquela fase que o apóstolo vai tratar como leite espiritual, alguém que mama, que ainda se alimenta de leite, para a fase adulta, é natural que cobranças comecem a existir. É muito natural que nós comecemos a viver uma outra realidade. O próprio Jesus passa na carne o que eu estou dizendo aqui. O exemplo dele é claríssimo. Nesse texto que fizemos a leitura, ele está a caminho de Jerusalém, está voltando para um lugar onde ele precisava acertar as contas. E desde que ele havia descido do Monte da Transfiguração, aquele momento bonito que você sabe, onde ele transfigura-se e faz com que o Pedro vire poeta, dizendo: Senhor, vamos fazer 3 barracas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e nós vamos dormir no relento e vamos ficar aqui para sempre. Mas desde aquele momento que você vê em Jesus, é um homem maduro, adulto, que assume suas responsabilidades. E a responsabilidade de Jesus era uma só. Ele estava resoluto em caminhar em direção à cruz. E os discípulos até que tentaram demovê-lo desse pensamento. Mas o que você vai perceber é que Jesus, nenhum momento, vira o seu rosto para o lado, no sentido de tentar fugir desse seu futuro sofrimento, porque ele sabia que ali, na cruz, ele quebraria as algemas da escravidão e finalmente abriria as portas da salvação para todos nós. Aleluia. É na cruz que Jesus completaria o êxodo da história da humanidade. O maior êxodo, aquele que Israel havia feito de forma parcial em relação à humanidade, Jesus abriria a porta para que toda a humanidade, todo aquele que nele crer, não perecesse, mas
tivesse a vida eterna. E até aqui, a história contada dessa maneira, ela é bela e é poética, mas, na verdade, aquela era uma jornada urgente e muito dolorosa, muito difícil, inclusive porque crescia diariamente a oposição a Jesus. Inclusive, os teólogos, quando fazem a análise dos evangelhos, eles veem a fase do Jesus desconhecido, a fase do Jesus aceito e desejado, e depois a fase da oposição. Mais ou menos os 3 anos que Jesus está ministrando. Mas por que toda essa dificuldade? Porque ele sabia que a sua responsabilidade em relação à humanidade passava pelo duro caminho de ser entregue na mão dos pecadores, dos malfeitores, daqueles que se colocavam como autoridade religiosa, diga-se de passagem, mas que há muito haviam perdido essa autoridade do céu. Agora, no meio desse fervilhão todo nessa contrariedade de sentimentos, Jesus passa por Betânia. Betânia representa, através da vida de Jesus para nós, aqueles doces momentos de aprendizado, comunhão, experiência e alegria que você e eu passamos na nossa vida. O tema da lição, sendo coluna do Deus vivo, sendo coluna da verdade, casa de Deus, ele nos remete a uma responsabilidade do nível mais sério possível. Mas, no meio dessa responsabilidade toda, o que nós temos, eu e você, são circunstâncias, momentos bons, dias de alegria, dias de prazer. Ou não temos? Temos ou não temos? O grande problema é quando nós infantilizamos a nossa jornada e queremos ficar só lá no playground, ficar brincando, né? Oba-oba, de parquinho, de roda-roda, de escorrega, de esconde-esconde. E está cheio de cristãos que pararam no tempo, que desanimaram da jornada. Porque você sai desse ambiente de paz que nós estamos nessa manhã, pega o seu carro e enfrenta o trânsito, você diz, eu quero voltar lá para a igreja. Você de manhã, se quiser ir para a ilha, já tem que sair antes das 6 da manhã, para pegar pouca fila, né? Não é nada, é pouca fila. Antes das 6 da manhã, você já tem que estar na estrada. Estou certo, não estou? E aí você diz, quem me dera, tal qual o salmista, morar todos os dias na casa do Senhor. Acho que eu vou trocar com o pastor André e vou ficar morando lá na casa pastoral, porque lá tem a vida boa, não faz nada, está tranquilo, descansado. Eu não quero mais ir para o meu trabalho. Mas o fato é que todos nós temos uma jornada para enfrentar. Esse detalhe do trânsito, o detalhe do patrão chato, o detalhe das dificuldades financeiras, o detalhe de uma saúde comprometida, são só detalhes diante da grande verdadeira luta que nós precisamos enfrentar todos os dias, que é o combate contra as hostes espirituais da maldade. Mas deixa eu falar para você que Jesus chega no parquinho, chega no momento do refrigério, da diversão, por assim dizer. E ele encontra 3 coleguinhas de classe.
Lázaro, e você sabe que Lázaro tem uma história própria, tem uma história à parte, tem todo um significado que nós não temos tempo hábil para pensar nessa manhã. Ele encontra Maria. Essa Maria, ela só aparece 3 vezes no Evangelho. É aqui em Lucas, quando ela está a primeira vez aos pés de Jesus para aprender. É em João 11:32, quando ela vai aos pés de Jesus para chorar. E no mesmo capítulo 12 de João, e no versículo 3, ela aparece novamente aos pés de Jesus agora para agradecer. Então ela está para aprender, para chorar e para agradecer. As 3 vezes que ela aparece, mas que são fenomenais no sentido de nos ensinar a postura do crente diante da sua vida e dos seus desafios. Aprender, chorar, agradecer. Aprender, chorar, agradecer. Não é assim com você? Aprender, chorar, agradecer. E isso é uma tríade que se repete diuturnamente na nossa realidade. Ora estamos aprendendo com a vida, ora estamos chorando com a vida, ou com a falta dela, ora estamos agradecendo pela vida e todas as belezas que se nos apresentam. É uma verdade. Então, nós como igreja precisamos entender que estes ensinamentos, eles nos tornam maduros o suficiente para que nós possamos um dia chegar lá no céu. Quando você morrer, talvez os seus parentes mais próximos, alguém que sentou muitas vezes ao seu lado na igreja, vá lembrar por um tempo de você. E isso em ocasiões especiais, porque a vida deles vai continuar. Com exceção de filhos, esposa, esposo, e aí o esposo, a esposa ainda casa de novo, daí que esquece mais fácil. Mas a maioria esmagadora da população desse mundo vai esquecer e nunca vai saber quem você é. Pastor, por que você me diz isso? Eu digo isso para você lembrar que no meio dessa luta, dessa batalha, em sermos a igreja do Deus vivo, em marcarmos a nossa estadia nesse mundo, nós precisamos lembrar-nos de viver, nós precisamos lembrar-nos de aproveitar, de não andar com o giro no máximo, toda a vida correndo, sempre preocupado, correndo atrás de muitas coisas, porque é exatamente o que nós vemos na figura de Marta. Marta estava inquieta e andava preocupada com muitas coisas. Marta tinha sua mente como um campo de batalha, disputado por muitos cuidados. O coração de Marta era um mar agitado, açoitado por tantos vendavais, tolos vendavais. Pastor, vou sair na defesa da Marta. Era a função da mulher naqueles dias receber o hóspede e preparar o alimento para ele. Na verdade, quem recebia o hóspede era o homem da casa, mas ali Marta exercia a função do homem da casa nesse dia. Era a função preparar o alimento. E Jesus não vinha sozinho como hoje, tá? Jesus trazia um time de futebol junto com ele. Vinha mais 12 com ele, fora um outro agregado que de vez em quando se infiltrava na festa. Você já cozinhou para 13 homens mais a sua família? Que era Jesus mais 12, né? 13 homens mais a sua própria família. Já cozinhou para tanta gente? E hoje você vai aqui do lado do mercado, já compra pré-pronto. Se eu disser que vou almoçar com um dos senhores, você vai dizer assim, vou passar ali naquela televisão de cachorro ali, compro um frango pronto e deu. Mas naqueles dias, nem frango tinha, meu irmão. Tinha que ir lá matar um cabrito. Mas
tinha que matar o bicho, tinha que amassar, separar a farinha, amassar o bolo, rachar a lenha, fazer o fogo, esquentar o forno, fazer o pão. Meu irmão, não era tarefa fácil não tinha geladeira para ter as coisas guardadas pré-pronto, não tinha micro-ondas. Vamos sair em defesa da Marta aí. A Marta estava preocupada, o coração dela estava agitado, correndo de um lado para o outro, não tinha sossego, mas ela tinha uma atividade para fazer. Concorda comigo? Mas tem um detalhe que se nos escapa da mente aqui, é que Jesus um dia, ele não pegou 12, 13, 15, ele pegou, segundo os melhores estudiosos, 5.000 e arrastou para um lugar deserto. Olhou para os discípulos e disse: olha lá, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos, muito tranquilos, disseram: Moá? Tem certeza, Senhor? Nem que nós tivesse muito mais dinheiro do que temos, compraríamos pão para essa gente toda. Outra coisa, onde é que tem padaria aberta essa hora para comprar pão para toda essa gente? Senhor, dá licença, mas esse negócio não é com a gente, esse negócio é contigo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Existem situações, sim, somos adultos, maduros, responsáveis, igreja do Deus vivo, que nós temos que fazer. Jesus, ele pode, e de vez em quando ele faz, enviar um anjo lá no hospital, na casa de asilo, de ajuda, na casa de recuperação, na casa do nosso vizinho ímpio. De vez em quando ele faz, ele pode, mas é minha, é sua, é nossa responsabilidade ir lá. Ele faz, mas ele espera de nós responsabilidade como igreja do Deus vivo, para que nós façamos. O que é que os discípulos fizeram após um dia de oração? Separemos homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que atendam às necessidades do povo. Eles podiam dizer: vamos ficar orando aqui até Jesus mandar anjo para alimentar esse povo, ajudar esse povo que está em dificuldade. Mas não, vamos separar homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para fazer isto, aos quais encarregaremos deste negócio. Então, há sim uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, e há uma carga a ser carregada com as nossas mãos, mas há momentos em que Jesus está presente na festa, e seremos muito mais sábios, se nós soubermos colocar diante dele a necessidade e dizer: Senhor, esse negócio é milagre, milagre é outro departamento, é o departamento do céu, e o céu é contigo, está nas tuas mãos, Senhor, faz o milagre. Aleluia. Quando eu olho o comportamento de Marta, eu encontro a realidade da nossa vida cristã moderna. Marta agitada, Marta ocupada, Marta preocupada, Marta inquieta. É assim ou não é que poderia resumir a nossa história? Só pensar em agitado, ocupado, preocupado, inquieto, já temos temas aqui para levantar, ficar de pé e já fazer o convite para a oração, porque alguns de nós estão, como diria os sábios pensadores, feios da foto, né? Mas há uma revelação no texto aqui, de uma falsa preocupação. Não, pastor, o senhor acabou de defender a Marta, agora está dizendo que tem uma falsa preocupação. Pois é, acontece que essa falsa preocupação
de não conseguir sustentar os seus problemas e administrá-los, ele leva-nos para a nossa realidade, que é exatamente o que nós vamos encontrar no texto, o retrato da sociedade do desempenho. Somos cobrados para sermos melhores. Desde a década de 90 eu já ouvia palestras, desde a falecida palestra da ISO 9000, lá no começo da década de 90, os 5 S's, aquelas metodologias de organização com vistas ao aprimoramento e busca de resultados, e isso foi criando uma geração, a chamada sociedade do desempenho, onde você precisa trazer à tona o seu melhor com excelência da qualidade, e você é comparado com os seus pares, e aí com muita facilidade te manda embora do seu trabalho, te manda embora das suas atividades. Veja, sociedade do desempenho. Se você não produzir mais do que o outro, você não presta, você não serve. E isso aqui dentro da sua cabeça dá um nó. E é por isso que, segundo estatísticas, 35% ou mais dos jovens atualmente não estudam, não trabalham e não têm perspectiva de futuro. Você sabe o que isso significa? Significa que você, que já passou dos 40, está lascado, porque você, para ser sustentado depois de aposentado, vai depender dessa geração que não sabe o que quer da vida, que não sabe o que vai fazer, e que, aliás, que não faz nada da vida. Tempos difíceis da década de 60, 70 e 80, criaram uma geração forte. A geração forte, infelizmente, criou tempos fáceis. E tempos fáceis criam gerações fracas. E o que vai ser da próxima geração? Vai ser muito ruim. Então, o retrato da sociedade do desempenho está aqui em Marta. Jesus, aquele que podia dar a solução, estava ali. Aliás, ele já tinha dado mostras de que onde ele passava, ele dava a solução. No casamento em Caná da Galileia, na casa de Pedro, curando a sogra, e tantos outros milagres, a multiplicação dos pães. Então Jesus já tinha dado mostras de que aonde acaba a minha, a sua força, começa dele. Eu não posso parar de trabalhar, eu não posso parar de santificar, eu não posso parar de produzir, mas quando a minha força para trabalhar acabar, quando a minha santificação atingir o meu máximo, quando a minha produção acabar e dizer aqui não vai mais, ele entra com o milagre da providência, e ele começa a ser Deus da minha e na tua vida. Aleluia! Que nós precisamos aprender a deixar Deus ser Deus na nossa história. Quando nós aprendemos isso não é ser mandrião, isso é trabalhar até onde a força dá, aproveitar o momento, mas quando ver que Ele está presente, vá aos pés dEle, porque lá tem solução. Mas tem uma segunda lição perigosa que nós aprendemos aqui, além do retrato da sociedade de desempenho, é o perigo da autogestão sem parâmetros. E deixa eu falar isso para aqueles que o mundo corporativo conhece como workaholic. Workaholic são os viciados em trabalho. Gente que não desliga nunca, que não descansa nunca. É muito bom, é muito legal você encontrar aquelas pessoas da geração antiga que não para nunca, que está mexendo, trabalhando, produzindo.
Mas uma autogestão sem parâmetros, ela termina de forma abrupta. Autogestão sem parâmetros. Ele diz: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Às vezes nós precisamos entender, e foi o médico que disse quando saí da UTI, ou você larga metade do que está fazendo, ou você vai morrer antes dos 40 anos, meu filho. E para largar, depois que você amarrou as coisas nas mãos, igreja do Deus vivo, igreja do Deus vivo, como é difícil. Então, cuidado dessa autogestão sem parâmetros. Nós temos parâmetros. Qual é o nosso parâmetro? É o que você está fazendo aqui nessa manhã. Parar para ouvir a palavra. É o que você faz diariamente, parar para meditar nas coisas do céu. Não é isso que o Paulo escreve? Pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima, porque isso é o verdadeiro alimento para a nossa alma, para a nossa existência. Quando nós nos envolvemos demais com as coisas desse mundo, vamos acabar ficando com ele, viu? Agora tem um terceiro perigo aqui, que para mim esse aqui talvez seja o pior de todos, que é o excesso da prática da autocobrança. Não tem gente que se cobra perfeição o tempo inteiro. É bom nós fazermos as coisas bem feitas. É bom ter um canteiro para plantar, se for possível, uma horta. É bom ter uma flor. É bom, sei lá, fazer um passeio. É bom ir ao shopping. É bom comprar uma roupa nova. É bom, mas nós não podemos nos cobrar demais estas coisas. Eu agora não vou usar essa camisa, porque essa camisa não tem uma marca famosa. Eu agora não vou entregar o meu trabalho, não vou fazer um almoço, porque quem sabe não vão gostar do meu almoço. Ora, vá para o Google, para o YouTube, assista o Masterchef, sei lá, vai fazer alguma coisa para melhorar a cozinha, se ela não está boa. Eu sempre digo que a melhor cozinha, o melhor alimento, é aquele que o cozinheiro come. Se o cozinheiro comer da própria comida, todo mundo come, é tranquilo. Mas o excesso da prática da autocobrança tem frustrado ministérios. Cada um de nós foi chamado com uma vocação. Aí sim, melhorar dentro da nossa vocação, buscar a excelência de Deus, aí é legal. Mas essa autocobrança vai levar o quê? Vai levar ao resultado mais funesto, que é o que nós encontramos no versículo 40. Senhor, não te importas. Quer dizer, essa geração termina por se frustrar contra o próprio Deus. Começa cobrando do outro, passa a cobrar de si, e no fim cobra de Deus. Senhor, não te importas. Tu não está nem aí, é isso que nós estamos vendo. E essa geração do cansaço, ela vai desaguar aonde? Aonde que isso vai resultar? Primeiro, nunca vai estar completo em si mesmo. Eu sempre digo que estou pronto para toda boa obra. Sou bom em alguma coisa? Para dizer a verdade, não sou bom em nada. Para dizer a verdade, eu sempre, quando jovem, gostei de jogar futebol de salão. Isso porque, um pouco antes, quando fui jogar futebol de campo, eu descobri que para mim correr o campo inteiro não ia dar, eu não tinha fôlego para isso. Primeira corrida que eu dei, no meio do campo eu caí com 2 palmos de língua para fora. Então eu vou jogar na posição da defesa, que daí não precisa correr muito. Só que daí eu tinha que passar a bola para mim, eu tinha que dar uma corrida até o meio de campo, eu não ia aguentar. Eu voltava a bola para o goleiro, só que não sabia chutar direito, encobria o goleiro, fazia gol contra. E todo recreio que tinha futebol eu apanhava, porque eu fazia gol contra. Logo, fui sábio e aprendi, fui jogar futebol de salão. E para garantir de não fazer gol contra, fui jogar de goleiro. Aí vivia com os dedos quebrados, nariz quebrado, né? Porque goleiro de futebol de salão não é fácil. Mas, apesar de tudo isso, eu, pelo menos até o cristianismo entrar e tirar esse meu tempo,
eu sempre que podia, com os amigos, eu ia jogar o futebol. Depois, quando veio o cristianismo, veio o ministério, o que eu faço? Eu soube desde o dia em que aceitei Jesus, que eu seria um ensinador da palavra. Existem melhores do que você, naturalmente existem. Eu tenho homens e mulheres dos quais eu me espelho e que eu gostaria de ser assim uma unha, carregar a mala deles. Mas quando me dão o microfone, o púlpito e a oportunidade, eu dou o meu melhor. E creio que aquilo que eu não consigo falar ao coração, o Espírito Santo está comigo e está com você. Ele comunica estas verdades. Eu não posso cobrar de mim o que eu não sei. Eu preciso estar completo em mim mesmo. Eu sei em quem tenho crido, sei das minhas possibilidades, e aí eu trabalho em paz. Eu posso dormir em paz sem me cobrar mais do que o normal. O problema também, em segundo lugar, é que essa geração que se cobra demais, uma geração de cansaço, ela acaba se tornando uma geração de frustrados. Eu até tentei, mas eu vi que tem gente melhor do que eu, me frustrei e não quero mais. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu aceitei a Jesus em fevereiro de 91, fui batizado com o Espírito Santo em maio de 91, desci as águas 31 de julho de 91, fui separado auxiliar dia 1º de agosto no dia seguinte. E logo os dias assumi a mocidade. E um amigo meu disse: Sérgio, é o seguinte, você já é auxiliar de trabalho, agora você já é obreiro, você já está dirigindo mocidade, você tem que sair da tua igreja, você tem que pregar em outra igreja, para ver como é que está aí o seu desempenho. Mas pense você, eu tinha 7 meses de fé, 7 meses, eu nunca nem li a Bíblia, nem nunca soube o que era ser crente, eu não conhecia os costumes da Assembleia de Deus, esse tipo de coisa, mas dei o meu melhor, e ele me chamou e eu fui numa igreja, tamanho dessa igreja aqui, que para o padrão da época era uma igreja muito grande, igreja socada, sábado, culto de mocidade, dava mais gente que no domingo, e eu preparei a semana inteira a minha mensagem, reuni todos os meus argumentos, e peguei os utensílios do tabernáculo, e trouxe uma mensagem em cima dos utensílios do tabernáculo, exemplificando cada um e aplicando para a realidade da igreja. Terminei, e como obreiro sábio que sempre fui, entreguei para o pastor o microfone para ele fazer o convite. O pastor chegou, pegou o microfone e começou a cantar o hino 340, até hoje eu não gosto desse hino por causa disso. Eis que surge um povo forte, revestido de poder. Cantou o hino e disse: os irmãos ouviram a palavra, quem quer uma oração? A igreja ficou assim como você está, em silêncio, parado. Desceu um diácono e fez assim: estou com gripe, ora por mim. E eu ali dizendo: ó terra, 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 abri e engoli-me, por favor. Quero morrer, não quero voltar mais aqui. Fui para casa, bicicleta, meu colega que me convidou, que já era obreiro naquela época, disse: e aí, como é que foi? Irmão, é assim, né? Gastasse 15 minutos na introdução, 10 minutos para desenvolver tudo na corrida, e quando era para fazer uma boa conclusão, tu não fez, devolveu para o obreiro, daí fica difícil, né? Aí eu quis morrer 3 vezes. Fui para casa, botei a bicicleta e disse para a esposa: nunca mais vou ser obreiro, acabou meu ministério, meteórico, acabou aqui. Não me chama que eu não vou mais. Mas a esposa olhou assim: vamos dormir que amanhã é outro dia, né? Acordamos domingo de manhã, ela disse que não vai para a reunião geral de obreiros, era o primeiro domingo do mês e era aquele domingo. Não vai para a reunião na sede? Eu não sou mais obreiro, acabei de entregar o meu cargo, não sou mais. Vou para a escola dominical. Tem certeza? Tenho certeza. Não, e ela não discute, porque
alemão não é teimoso. Teimoso é quem discute com o alemão, né? Ela, então, vamos para a escola dominical. Chegamos lá, o superintendente disse, graças a Deus que você veio. Rapaz, foi todos os obreiros para a reunião, e eu esqueci de ficar com um aqui para dar aula, e tu dá aula para nós. Negativo, não sou mais obreiro, acabei de entregar minha farda. Aí ele muito sábio, né? Não, mas para dar aula na escola dominical não precisa ser obreiro. Pode ser tu mesmo, tá de boa. Porque terra de cego, quem tem um olho é rei. Fica aí e dá aula para nós. Aí eu pensei, não preparei nada, não sei nem o que é que fala a lição. E ele me passa a revista, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, e dou uma olhada no textuário. Textuário era uma lição de avivamento, e o textuário assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar aonde estavam. Aí disse, eu não vou ler a lição aqui, o que eu vou fazer? Já sei, vou pegar aquela pregação que eu fiz em 77 rotações ontem à noite, vou trazer ela para 33 rotações e vou dar aula da mesma pregação. Vou falar dos utensílios. Aí peguei, irmãos, peguei o quadro e comecei a desenhar. Isso aqui era o tabernáculo, tal, isso aqui eram os utensílios, isso aqui significava isso, significava aquilo. Aí fui bem, não sou mais obreiro, não tem mais pressa. Vou aqui, vou ali, vou cá, vá lá. E era primeiro domingo de agosto, dia dos pais. A lição da escola dominical naquela época, ela terminava às 11 horas. O professor terminava às 11 horas, aí vinha as salas, aí cada sala apresentava, aí o pastor pregava e dava mais uma pregadinha de uns 10 minutos, 11h30, 11h40 acabava a escola dominical. Isso era praxe. Mas o superintendente veio para mim e disse assim, como é dia dos pais e nenhum obreiro está aqui para cobrar a gente, 10 horas nós vamos terminar, tá? Fechou, melhor ainda. E eu estou lá falando do tabernáculo, tal. Em dado momento, eu não me recordo qual foi o utensílio que deu uma alegria em todo mundo assim, e o irmão lá atrás começou a falar língua estranha, ele já vinha meio chorando, começou a falar língua estranha. Quando ele começa a falar língua estranha bem alto, o outro aqui começa a falar língua estranha também. E nesse momento, era 10 horas, entrou a classe dos adolescentes. Quando a classe entrou e estavam os dois falando língua estranha um com o outro, os adolescentes começaram a entrar, e começaram a falar língua estranha. Nisso entra as crianças aqui pelo lado, as crianças entram, e Jesus começa a batizar as crianças com o Espírito Santo. Meu irmão, e daí eu não preciso contar mais nada que você entendeu o resto, né? Virou num festeiro, era gente sendo batizada, era gente correndo pelo corredor, entregando profecia, e eu entreguei o microfone para o superintendente e fui sentar sem entender nada. O superintendente pegou, lembra do sininho? Bem. Amém, irmãos, amém, e nada de amém. E era criançada sendo batizada e correndo pelo corredor, e pai e mãe se abraçando e tal, e aquele negócio, e aquele barulhão, aquele fervo. E aí nisso, o segundo dirigente nosso, irmão Zeferino, senhorzinho, ele lembrou lá na reunião que não tinha ficado nenhum obreiro, ele veio para dar uma palavra, para o segundo dirigente e tal. Que ele entra, o superintendente disse, ai que bom, o nosso segundo dirigente chegou, irmão Zeferino, vem aqui encerrar, porque nós temos, hoje é dia dos pais, queremos ir embora. Isso já era 10h30. Ele pegou, olhou para a igreja assim, começou a chorar, mãos ensanguentadas de Jesus. Só dizer que 12h30 tinha gente lá chorando, falando língua estranha. Foi uma das experiências mais lindas que eu passei, irmão. E Jesus, parece que ele deu de dedo no meu nariz, dizendo assim, eu faço do jeito que eu quero. Você só tem que fazer o que você sabe fazer. O resto é comigo. Eu sou o Deus vivo que ando no meio da minha igreja. Faz a tua parte que é minha, eu me responsabilizo.
O problema é que esse rápido esgotamento emocional derivado daquilo que nós não conseguimos fazer, ele nos leva ao alcance psicossomático. Pastor, traduz isso. Psico, alma, soma, corpo. Começa aqui dentro da cabeça e estoura no corpo em forma de doença e arrebenta conosco. E por isso está cheio de gente doente, leprosa espiritual, infrutífera, que não dá mais nada, caído à margem da estrada. E aí o hino vai dizer para nós: à beira da estrada estão muitos que esperam de Deus o pão. É nós, somos nós, que somos chamados para recolher os que estão à beira da estrada, porque o cansaço dessa gente vai desembocar na depressão, e depressão é coisa séria, não é para ser tratada como demônio só, ou coisa simples. Depressão mata, depressão leva ao suicídio, depressão destrói família, depressão acaba com a igreja, depressão destrói sociedade, e nós não podemos deixar chegar lá, porque quando chega lá é difícil voltar. Precisamos olhar hoje para o autor e consumador da nossa fé. Ele é suficiente na nossa jornada. E aí, pastor, o que a nossa geração tem a aprender com Marta e com Maria? Bom, primeiro, fazer planos e metas é necessário. O próprio Jesus ensinou reiteradamente a necessidade de termos planos e metas. Ninguém começa a construir uma casa se não tiver dinheiro para terminar, fica vergonhoso. Então, fazer planos e metas é necessário, mas submeta os seus planos e as suas metas à apreciação do mestre. Deixa o mestre dar a resposta final. Quantas vezes eu desejei algo, planejei algo, e na hora de pegar a aprovação o Senhor disse: não, aqui não, desse jeito não, não vai ser assim. E se tem uma coisa que nos frustra, pastor André, é quando nós estamos empolgados, decididos, resolutos a fazer algo, e alguém diz: não, nós não somos teimosinhos assim? Nós somos teimosinhos assim, nós somos teimosos. Mas se você submeter a apreciação do mestre: Marta, estás inquieta, preocupada, porque por acaso eu não sou o mesmo Jesus que multipliquei os pães, os peixes, o vinho? Marta, o que é alimentação para 15, 18 pessoas, Marta? Fica tranquila. Vem aqui apreciar, vem aqui. Segundo, trabalhe com dedicação. Trabalhe, se esforce, faça, sue a camisa. Mas, gente, não se esqueça de descansar aos pés de Jesus. Ser igreja do Deus vivo, que é o tema da lição. Igreja do Deus vivo. Você não é igreja de um Deus pendurado numa cruz. A cruz está vazia. Você não é a igreja de um Deus que está preso dentro de uma estátua que precisa de vela para ser iluminado. Não, você é igreja de um Deus que é vivo, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, a sua glória enche essa terra. Aleluia. Terceiro recado para nós: compreenda que o segredo do sucesso pessoal é conseguir contemplar Cristo em toda a sua glória, mesmo antes da glorificação. E eu termino explicando isso para você. Marta e Maria sabia, porque eles eram amigos de Jesus. Jesus estava, vez por outra, lá com eles. Tanto que Jesus ressuscita Lázaro por amizade. Sabia que Jesus ia morrer, e ele já tinha dito isso, ele deixava claro.
e era necessário ele morrer. Ele mesmo diz que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não dá fruto, e ele precisava morrer para ser glorificado. Então eu precisava que ele cumprisse o seu tempo, morresse para ser glorificado. Então o que eles estavam vendo aqui agora era a antecipação. O que Maria conseguiu ver é a antecipação da glorificação. É conseguir ver pela fé o que ainda não existe. O Jesus que estava ali era um mestre, um homem, com os pés empoeirados, com a barriga vazia, com o semblante de cansaço das viagens. Mas Maria conseguia ver o Cristo. Maria conseguia ver o seu mestre, a sua redenção ali presente. Sabe, irmãos, as nossas batalhas diárias, nós não enxergamos o fim do túnel. É muito legal quando você vê o fim do túnel. Eu não sei se você passa por isso, mas quando a gente passa naquele túnel ali no Morro do Boi, se você está de óculos escuro dirigindo, quando você entra no túnel, com aquelas luzes amarelas, parece que dá um nó na cabeça, fica estranho, tem que tirar o óculos. O meu óculos é escuro, mas é de grau. Mesmo sendo de grau, eu tenho que tirar o óculos escuro, porque dá um nó na cabeça. Mas logo você enxerga o fim do túnel, a luz do dia, graças a Deus. Nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, não é sempre que nós conseguimos enxergar o fim do túnel. O Cristo glorificado nós não enxergamos ainda. Aliás, há vezes em que nós olhamos a nossa voz, onde é que está o Deus vivo nesse negócio? E aí eu uso a palavra de um pastor, lá de Camboriú, pastor Mafra. Ele dizia assim: Sérgio, no meio dessa bagunça que se chama braço humano, existe um Deus que comanda todas as coisas. Não tem plano B para Ele, tudo é plano A. Ele está no comando de tudo. Igreja do Deus vivo, você pode não estar enxergando hoje o fim do túnel, e eu tenho certeza que é terrível, porque eu tenho as minhas próprias batalhas para lutar todos os dias. Mas se você, num ambiente como este nessa manhã, ou logo mais à noite, você conseguir se colocar aos pés do Cristo que está aqui, se você conseguir ser igreja do Deus vivo, se você conseguir pela fé na palavra, na exposição da graça, nos cânticos que são oferecidos para Ele, entender que Ele está presente, cuidando da tua história, oh, aleluia, a tua vida será uma vida vitoriosa. Fique de pé, queridos. Efésios 3:15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Talvez até você não saiba ainda, mas vá lá buscar que você vai descobrir. Ele tem uma perfeita vontade também para você e para mim. Amém, queridos? Eu quero, como profeta que fui sobre esta palavra, orar e interceder por vidas. Eu deixo espaço, quiser vir à frente, quiser dobrar o joelho onde você está. Se a palavra, se o Deus vivo falou com você, Ele te fortalecerá para você caminhar mais uma milha. Feche os olhos enquanto nós vamos orar. E aqueles que desejarem dobrar os seus joelhos, faça isso agora. Coloque o rosto entre as mãos e diga: Senhor, esse negócio é comigo, eu preciso da tua ajuda. Aqui estão os servos do Senhor à frente, alguns que já dobraram os seus joelhos. Pai, nós queremos nesta manhã tão maravilhosa interceder por estas vidas
que vieram aqui à frente, outros que dobraram os seus joelhos, aí mesmo no seu banco, Senhor, não importa, Tu és o Deus vivo, o Deus da igreja, o Deus que tem respostas, mesmo aonde as perguntas não foram feitas. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir nesta manhã, que a Tua boa mão sobre nós, traga respostas, faça-nos ver o fim do túnel e nos faça contemplar a luz também. Soluções que precisam chegar aos corações, curas que precisam ser alcançadas. Ó Pai Celestial, nós não temos, nós não somos, nós não podemos, mas Tu és, Tu podes, Tu tens todo o poder nas Tuas mãos. Traz aos Teus filhos, Senhor, da Tua presença o Teu melhor, para renovar-nos nesta manhã. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.